Existe alguma possibilidade da gente espremer as mortes, os lutos, sacou? E disso fazer algo bom? Espero que nesse vídeo aqui a gente consiga desenrolar isso junto e quem sabe trazer aí alguns pontos esperançosos para você que está à frente à morte de um pai, de uma mãe, de uma avó, até mesmo de um filho, para você que terminou uma relação, para você que está vivendo processos horrorosos, psíquicos e que fica aí todo um ar de morte, de morbidez, sacou? Eu espero sinceramente que esse vídeo abra pontos aí para você. Se você puder dar aquela moral, deixar aquele like, fazer aquele comentário, porque ajuda a tentar chegar em outras pessoas, né? Queridos, nós fazemos um puta esforço gigantesco para afastar da nossa cabecinha qualquer coisa ligada à morte. Quase como se a gente pagasse qualquer preço para que a gente esqueça isso. Por uma razão simples, né? A morte é aquilo que carregamos de mais pavoroso, de horroroso e de desesperador. Né? A gente pode tentar se segurar na religião, tentar se segurar na negação, tentar criar inúmeros subterfúgios, sacou? Mas o fato é que a morte, ela é assustadora. Porque é um terreno do não domínio, do completamente desconhecido, né? Uma das razões do desespero é que você não controla isso. Por mais que você fale assim, eu tô de boa com a minha morte. Ninguém fica de boa com a perspectiva de perder alguém que ama, né? Basta você imaginar isso. O que é imaginar que a pessoa que você mais ama vai embora, vai desaparecer? Né? Compreende? Então, primeiro ponto aí, falar desse assunto, se você conseguir permanecer aqui e não quiser correr da raia, né, já é um ato de coragem. Já é um ato de enfrentamento. Né? É você já nadando contra a maré. Porque a gente se entope de entretenimento para, por exemplo, não olhar para isso. Né? Para fugir desse tipo de assunto. E, veja bem, eu tive o desprazer de passar por muitas mortes. Né? Uma das mortes mais significativas foi a morte da minha origem, da ruptura com a minha origem, e a morte que aconteceu por etapas do meu pai, tá ligado? E de tudo que ele representava, e a segurança, e a família, né? Porque a gente tem vários tipos de morte, sacou? No caso do meu pai, que teve um AVC trágico, aquele homem antes do AVC morreu. Surgiu ali um novo homem, então a gente também vai perdendo pessoas e experiências em vida, né? A morte, ela não é só a morte do caixão, tá ligado? A morte, ela é esse fenômeno mais amplo, né? E passei por esse processo, foi tenebroso, né? Até hoje pulsam os traumas disso, né? Claro que hoje, né, isso aconteceu de 90 a 97, né? Passada essa caralhada de anos, de terapia, de processos, de elaborações de choro, de ódio, né? Porque a gente também, por vezes, precisa odiar a doença, o morto, caralho, né? Hoje essas coisas estão mais assentadas e hoje eu vejo beleza nisso, né? Lá, se eu estivesse vivendo lá, ou períodos que eu lá estava próximo, eu nem conseguiria falar desse assunto aqui, sacou? Então, quando a gente tenta produzir um conteúdo para dizer que a morte tem sua beleza, isso, para você que está no meio disso, é quase um insulto, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma perspectiva esperançosa, compreende? Então, é nesse flow que a gente vai tocar o barco aqui, né? Um dos caminhos que eu considero bonito ao atravessar esse processo dos lutos, né? É que é um divisor de águas, nego velho. É um divisor de águas, né? Perder quem se ama é um divisor de águas na vida de qualquer um. Né? E aí,
Isso pode falar de uma morte literal, de uma morte simbólica, né? Ter que se haver com a morte de sonhos, com a morte de conexões religiosas ideológicas, né? Processos que são evidentemente de crises, né, velho? Então, e a morte, ela às vezes vem de um jeito mais calmo, mais processual, e às vezes ela vem de forma súbita. O que é melhor, o que é pior, eu não sei, honestamente. No senso comum tem aquela ideia, né, de pelo menos estava no hospital, envelheceu. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Fato é que cada um vai experimentar, né, esse aspecto mórbido e tétrico que a morte convoca de um jeito, né? De um jeito. Na esmagadora maioria das vezes com muita dor, né? Mas voltando, tem um negócio bonito na vida, frente à morte, né? Que é, primeiro, a possibilidade de elaborar esse luto, ficar marcado indelevelmente por ele, né? E nessa marca, eu tendo a pensar que a gente fica elaborando, né? Vamos colocar isso em letras garrafais, a gente baixa a bolinha. A gente tem uma tendência frente às grandes dores e mortes, elaborando isso com decência, com brio, com dignidade, né? A gente fica menos ambicioso, menos inflado, menos achando que pode tudo, que controla tudo, né? Insisto, se você elaborar, porque o sofrimento, não é que o sofrimento melhora todo mundo, tem muita gente que fica mais merda ainda com o sofrimento, né? Então, em elaborando, entendo isso. Tem uma outra coisa bonita no luto, que é a descoberta. Isso pode estar caindo como pura racionalização, mas quando a gente descobre que os nossos mortos vivem, que por mais doloroso que seja, e aqui não é um pieguismo romântico, a presença daquelas pessoas que nos marcaram com amor continuam vivas da gente. Vale muito a pena amar. Não se cobre, querido, não fique ressentido porque você não deveria ter amado fulano, você não deveria ter casado e namorado com essa pessoa, porque ela te traiu, porque ela fez isso e porque ela fez aquilo. Não vá por aí. Você fez algo muito bom, que foi confiar no amor, que foi dar o seu coração pro outro, sacou? Isso ninguém rouba de você, meu velho. Ninguém rouba. Ficar puto, ficar com raiva, ficar com ódio, falar essas coisas, faz parte. Mas tem uma coisa muito legal, que é você descobrir que essas marcas, que essas pessoas, que essa aura dessas pessoas vive em você. Por exemplo, hoje eu tô cada vez mais perto do meu pai. Né? Hoje eu entendo que o ser humano mais interessante que eu tenho me tornado, que eu acho, tem muito a ver com as mulheres que eu amei, com as separações que eu passei, com a experiência da paternidade, com todas essas experiências que têm um custo, né? Porque amar alguém é se vulnerabilizar e é dar algo de você para o outro. Se esse outro morre, o que fica? Sacou? E aí a gente diferencia, né, o luto da melancolia, né? A gente pode transitar um pouco nesse terreno psicanalítico, né? Muito que bem. Então, a gente vai descobrindo, nesse processo de amadurecimento, uma possibilidade de vida mais elegante. A gente vai descobrindo que os mortos permanecem vivos na gente, compreende? E esse processo duro, difícil, que na hora do olho do furacão parece que não vai passar nunca, né? Ele pode nos levar a uma melhora, a um refinamento da capacidade de amar. Ele pode nos levar a um tipo de experiência quase corporal, não é? Em que a gente ou vai se jogar mais no amor, com mais sabedoria, ou vai tomar mais cuidado com se jogar no amor.
Entende, queridos? Por isso que não é uma dimensão boba, não é um bobaísmo romântico aqui. A ideia é o que você faz com essas marcas, né? Ao mesmo tempo que o amor é um mergulho glorioso e corajoso, não é? É importante que você cuide desse movimento, dessa entrega que você dá para o outro. Porque a ferida é muito doída, né? Então, percebe como é nas duas pontas? Não é? E não tem jeito, velho. É impossível seguir um ciclo vital sem atravessar um caminhão, uma caralhada de mortes. Como eu disse, morte da infância, morte da adolescência, morte do corpo ideal, morte do eu ideal, morte de mãe, morte de pai, morte de primo, morte do amor, morte do sonho de ser um jogador de futebol, morte de conseguir comprar um Porsche, uma casa, mortes. Tudo coisas que você foi pondo libido. E vem essa realidade do horror e vai dizer não. Evidentemente que nós precisaremos de muita ajuda para lidar com esse horror. Esse é um ponto importante, não é? A construção de sentidos líricos e de beleza e de uma estética esperançosa com a morte, ela geralmente precisará de muitos outros vivos que te ajude a atravessar esse pântano da escuridão. Tá? Insisto aqui, o que estamos fazendo aqui é um processo de pensamento, né? Mas todas as experiências com a morte é um processo muito do não pensar, muito do corpo, daquilo que assusta, daquilo que arrepia, daquilo que apavora, sacou? A possibilidade de palavrear de sentidos, né, nascidos dessa dor, ela demora, ela é processual, né? Então tá valendo, querido, não se julgue. Tá indo pra religião sem acreditar, tá indo jogar tarô, tá indo pra terapia, tá fazendo uso de medicação, tá se cercando de recursos dos mais variados para te ajudar, não é? E é isso mesmo, viu? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao time, né? A gente acha que tá todo mundo bem, forte, potente e tal. Isso é um engano, não é? A reação mais saudável às mortes é o luto, é o entristecimento, por vezes o desespero, a angústia, o enlouquecimento. Tudo isso é saúde, porque o sujeito que tem capacidade de sofrer, né, é um sujeito que tem muito mais saúde do que aquele que passa incólume, né? Aquele que morreu, foda-se, terminei a relação, foda-se, foda-se. Quem age assim não está vivendo, querido, não está vivendo, né? Então, o morrer como processos de transição, processos de movimento, né? Insisto aqui, a beleza desse processo é uma construção. Não quero dizer que ter um monte de experiência ruim vai te deixar bom, né? Como é que você constrói essa beleza? E as pessoas ficam muito bonitas. As pessoas que viveram muitas mortes, atravessaram, suaram, transpiraram, né? Aprenderam com esses processos dolorosos. Se elas, vão construindo algo com isso, elas ficam muito especiais, muito bonitas, sacou? Elas irradiam algo muito interessante para o mundo, tá? E isso é bonito de ver. Você entender que nessa onda de sofrimento que você está, algo muito bonito pode ser construído, tá? Que vai te marcar profundamente e que amanhã é capaz de você voltar aqui nesse vídeo para você dizer: bichão, não acreditava em nadinha do que você falou, né? Mas eu venho aqui para contar realmente o quanto que eu me tornei alguém mais legal. Espero que esse vídeo alcance quem precisar alcançar. Aquele abraço.